rádio e a TV Universitária volta a conversar com a pró-reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Roraima, professora Daniele Rosa, sobre as medidas tomadas pela universidade na área de gestão de pessoas para evitar a contaminação por Covid-19 dos servidores, o que acaba atingindo também a população em geral do Estado. Professora, estávamos falando sobre regime de trabalho, sobre ações de cuidado, da qualidade de vida do servidor. Vamos falar agora sobre qualificação desses servidores. Quais são as ações nessa área? Bem, a qualificação ela já tinha alguns cursos previstos, né? E como todos os outros setores, eu acredito, de todas as instituições, teve que rever um pouco a sua atuação. Muitos dos cursos previstos pela coordenação de capacitação eram presenciais e eles tiveram que ser repensados, tanto no sentido da sua modalidade, quanto na sua essência, a forma como isso vai ser ofertado. Então, a coordenação de capacitação, nesse período, já ofertou mais de 200 vagas de cursos, né, à distância, tá? Dentre esses, os cursos que a gente tem são metodologias ativas, Libras, noções de design gráfico, direito administrativo aplicado à gestão, ferramentas do SIG, elaboração de projetos de pesquisa científica, metodologias ativas e ambientes virtuais de aprendizagem. Uma coisa bem interessante, e aí o momento também de agradecer aos servidores da instituição, é que esses cursos ofertados, eles estão sendo preenchidos bem rápido, né? Então, é um sinal que os servidores estão buscando realmente se capacitar nesse momento. Existe uma busca grande sobre os cursos de ambientes virtuais de aprendizagem para os professores, porque nós vamos precisar, possivelmente, nos adequar em alguma medida a essas tecnologias, né? Com muito cuidado, mas é importante que em alguma medida a gente conheça e é bem interessante que a comunidade está buscando isso, né? E aí, só para fazer uma chamada, o curso de ferramentas do SIG, para a gente aprender a colocar os processos de maneira virtual, assinar documentos. Hoje o CIPAC permite que nós assinemos documentos virtualmente, qualquer servidor, não só os servidores que têm acesso ao memorando eletrônico. Então, eu posso cadastrar documentos lá para assinar virtualmente. E esse curso de ferramentas do SIG está disponível, tá? Está aberto. SIG e CIPAC são sistemas de informação da Exatamente. universidade que assim, fazem a gestão da informação na universidade por plataforma digital. Exatamente. E, além desse, a elaboração de projetos de pesquisa científica também está com vagas abertas, né? Então, fica o convite para os servidores que quiserem, desejarem participar desses cursos, né? Que sejam muito, muito bem-vindos. Informações sobre esses cursos geralmente chegam por e-mail institucional, também no site da universidade. E no SIG RH. Quando você entra no SIG RH, tem uma área lá de capacitação e tem todas as vagas, você pode se matricular, né? Quando você se matricula, você não precisa ficar preocupado em ficar lembrando exatamente, porque chega uma mensagem do sistema no seu e-mail institucional te lembrando que você deve se matricular, que você deve acessar o ambiente virtual de aprendizagem. Certo. Agora, quanto a uma ação que não envolveu somente servidores, envolveu também a comunidade externa, que são as vacinações, as ações de vacinação. Como é que se deu essa ação? Isso, essa ação foi uma parceria, né, da administração da UFRR com o sindicato de professores e com a prefeitura. Né? Foi uma ação de imunização da vacina da gripe. A vacina da gripe nunca é muito, né, reforçar. Ela não imuniza contra a Covid, mas ela ajuda muito no diagnóstico diferencial. Ou seja, se você teve sintomas gripais e você foi vacinado para a gripe, fica mais fácil para a equipe de saúde pensar num diagnóstico de maneira mais coerente, se é Covid ou não, fica mais fácil tomar as ações, já que os tratamentos também, a estratégia de tratamento é diferente para cada uma das síndromes gripais. Né? Então, foi uma ação que envolveu, não sei o número exato aqui, mas eu sei que imunizou mais de 500 pessoas. Foram 2 momentos de vacinação. Né? Então, foi uma ação muito importante. A gente se orgulha bastante de ter conseguido promover isso
na modalidade drive-thru, né? Foi feita a vacinação nessa modalidade, foi algo bem importante, impactante. Sim. Em relação a campanhas educativas que a universidade tem feito para orientar as pessoas em relação ao coronavírus, levando informação para essas pessoas. Muito bem. Essas ações, elas são um combinado de diversas pessoas e de diversos setores. Vocês, inclusive, né, agradecer ao núcleo da Rádio TV Universitária, agradecer a coordenação de comunicação da universidade. Essas ações, elas começaram bem lá no início. E elas são de fundamental importância, né, porque é algo que o nosso reitor sempre fala, que desinformação também mata. E elas são de fundamental importância no momento que a gente busca informações de qualidade. Então, nas redes sociais da universidade, de maneira geral, você encontra informações de qualidade referente a uso de máscara, higienização das mãos, como se está procedendo, informações sobre epidemiologia, todas essas informações elas ficaram acessíveis à comunidade, né? Então, há algum tempo atrás, a maioria da população não fazia a mínima ideia de como usar uma máscara. 3 meses depois, muitos de nós podemos dar aula sobre como colocar, tirar máscara, higienização e uma série de situações. E eu vejo a universidade, e não só a área de gestão de pessoas, mas a universidade como um todo, com um papel muito importante, que é de fomento de conhecimento, de informações, de tornar isso acessível para as pessoas. Falando nisso, é importante salientar para as pessoas sobre o perigo que são as fake news, né, as notícias falsas, e de se procurar informações em fontes confiáveis. Né? Então, a universidade também se coloca como essa produtora de um saber, de conhecimento e de informações que são informações que são testadas, que são confirmadas, que não são inventadas. Exatamente. E tem um ponto aí, você fala de fake news, e no mesmo sentido das fake news, são as pressuposições, né? Às vezes eu pressuponho que uma determinada ação na universidade está sendo feita, ou que um determinado desconto do meu salário está sendo feito, né? O que eu vejo como muito importante nesse momento é os nossos meios de comunicação e acesso à informação. Então, eu queria aproveitar o espaço, né, para divulgar o e-mail da Progesp, é progesp@ufrr, né, .edu.br. Acho que não tem um edu. Não é .com.br, né? Sempre .br. esqueço do... UFRR.br. Isso. Porque nesse e-mail, qualquer dúvida que o servidor tenha, ele pode entrar em contato com a Progesp e tirar essa dúvida, né? Olha, eu tô com essa situação no meu posto de trabalho, ou eu tô com essa dificuldade em relação a essa dúvida em relação ao meu contra-cheque, essa dúvida em relação às férias. Pode entrar em contato com a gente, né? Não precisa ficar com a dúvida e com a angústia guardada para você. Certo. Bom, estamos conversando com a pró-reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Roraima, professora Daniele Rosa, sobre as ações da universidade, principalmente na área de gestão de pessoas, para evitar a contaminação de servidores da população em geral em relação ao coronavírus. Professora, agora falando desse tão falado novo normal, como está a preparação da universidade para essa nova etapa, né, em relação às recomendações e as normas legais do governo federal? Muito bem. No último dia 18 foi publicada uma portaria, né, em conjunto aí com o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho. Essa portaria fala de uma série de recomendações para o possível trabalho presencial. Uma coisa que é importante destacar é que a Universidade Federal ela está localizada numa cidade e num estado, e essa universidade deve respeitar os decretos e as orientações dessa cidade e desse estado. Essa portaria ela não vem romper com esses decretos, não é assim que funciona, né? Mas ela vem fazer algumas orientações adicionais e colocar alguns critérios que muitas vezes a gente definiu internamente. Por exemplo, hoje nós temos o procedimento que contatos com casos confirmados, né, dependendo da distância e o setor,
setores que já pararam assim, né? Foram todos para casa, ficaram um tempo em casa, ninguém teve sintoma, volta todo mundo. Mas essa portaria vem delimitar todos esses critérios e isso é muito, muito importante, muito útil para a gente. Algumas adequações, elas vão precisar ser feitas, né? Semana que vem, acredito que nós vamos lançar um vídeo convidando os servidores a responder um questionário, já com adequação a essa portaria, para a gente entender como é que está o momento atual. A situação da Covid traz uma vivência do mundo administrativo muito diferente. Por quê? No mês, né, o primeiro questionário que a gente fez, tem X pessoas em casa, remoto, e 2 só que tiveram confirmação de Covid. 15 dias depois, às vezes isso muda completamente, né? E a gente precisa ter sempre acesso a essas informações. Então, algumas ações, como esse contato direto, um canal de comunicação direto, específico e seguro, onde essa pessoa vai poder fazer a notificação do seu caso confirmado, né? Onde ela vai ter mais informações, a gente vai criar esse contato direto específico para a Covid, para situações de casos confirmados, né? Outras ações também é de reforçar, para quem está trabalhando presencialmente, o distanciamento físico. Porque ainda bem que hoje, no âmbito da universidade, né, e ainda bem, e pelas nossas medidas de proteção, os casos confirmados que nós tivemos de servidores que estavam trabalhando presencialmente não espalhou, não contaminou outros servidores da universidade. Então, nós estamos conseguindo manter essa segurança no ambiente de trabalho em função desse distanciamento. E muitas vezes, assim, existe um perigo na questão do hábito, né? Quando a gente se habitua com alguma coisa, mesma coisa dirigir. Você não pensa, você aprende a dirigir, você não pensa mais sobre como dirigir. Conforme a gente está aqui no trabalho do dia a dia, o nosso hábito de álcool em gel, os cuidados com a máscara, os cuidados com as superfícies, a gente tende a dar uma relaxada nesses Sim. hábitos. Então, chamar atenção para isso é uma tarefa constante e que nesse novo normal, né? E o atual normal, para muitos servidores, é importante colocar que muitos de nós estão trabalhando, né? Muitos Sim. de nós estão trabalhando aqui presencialmente, tem essa dimensão de cuidado. Sim, quando eu lhe fiz a primeira pergunta sobre trabalho remoto, sobre trabalho presencial, você falou de alguns cuidados de modo preliminar. E a senhora pode detalhar, então, sobre isso agora, em relação a esses cuidados para quem trabalha presencialmente. Isso. Nós estamos estudando como que vai acontecer a questão da triagem na entrada da universidade, né? A gente está buscando um meio em que isso seja possível, mas eu entendo que a principal coisa né? E aí valendo desde agora, e já estava valendo isso antes da portaria. Se você está com sintomas gripais, né? Teve febre, está com tosse, é importante que você notifique o seu gestor e é importante que você fique em casa naquele dia, até você entender o que está acontecendo. Então, eu acredito que essa vai ser uma das principais medidas, né? Não vá trabalhar se você estiver realmente com esses sintomas. Pode ser que hoje teve, amanhã você está ok, né? E já retorna para o trabalho. Outra medida é a questão da notificação desses casos confirmados ou suspeitos, né? Os servidores eles vão precisar notificar, principalmente os que estão trabalhando presencialmente, se tiveram contato com o caso confirmado ou se eles próprios estão como caso suspeito, né? Quem vai fazer esse contato e essa intervenção no setor daquele servidor é uma equipe da unidade de saúde. Então, as pessoas podem ficar bem tranquilas em relação ao sigilo, né? Em relação a essas informações. Essas informações serem espalhadas sem necessidade, tá bem? Então, acredito que essa é uma das principais medidas e a medida realmente do distanciamento. A gente vai começar a se aproximar, né, um pouquinho mais dos setores para saber se esse distanciamento está sendo cumprido. Porque os setores que estão trabalhando presencialmente hoje são setores que são essenciais e que precisam ser presenciais na universidade para que a universidade não pare, né, a universidade não desande nos seus processos. E aí, digamos que o servidor, né, às vezes está assintomático, não está sabendo, e na família teve um caso confirmado.
Se aquele servidor do setor esteve a menos de 1 metro de distância, né, por mais de 15 minutos, a gente vai precisar também fazer um isolamento preventivo dessa outra pessoa. E a nossa grande preocupação é isso gerar um efeito em cadeia, tanto para o sentido, aí tem duas preocupações importantes. A questão da outra pessoa também adoecer, né? E a questão do setor inteiro adoecer e parar e barrar uma série de ações que precisam ser desenvolvidas na universidade, né? É uma doença que nos convida a pensar muito sobre a nossa responsabilidade perante o outro, perante o que a universidade desenvolve, né? E eu posso te dizer que hoje cada um de nós, né, de servidores, é muito valoroso para a universidade, né? E muitos de nós estão assumindo triplas jornadas de trabalho, duplas, né? Por conta de outros que não podem e que precisam realmente ficar em casa nesse momento. Então, é algo bem, bem importante, bem sério para se pensar. Professora, agradeço a sua presença aqui. Foram muito ricas as informações que foram dadas aqui hoje. Deixo espaço para a senhora fazer qualquer comentário que a senhora ache relevante agora. Não, acho que agora se cuidem, né? Vamos todos realmente cuidar de todos. Vamos tentar manter a comunicação aproximada com os nossos gestores e a nossa chefia imediata. E pedir realmente que qualquer dúvida, qualquer dificuldade, podem mandar e-mail para a Progesp, podem entrar em contato com a gente que a gente vai buscar resolver. Não é um momento típico, as coisas não são sabidas, né, anteriormente e elas mudam muito, tá? Então é natural que todos nós fiquemos confusos, é muita informação. Então, antes de assumir ou de se preocupar ou de adoecer em função de uma situação de trabalho, em função de uma notícia, toda semana tem uma notícia no governo federal, toda semana tem uma lei nova. Antes de você adoecer por conta disso, entre em contato, pergunta, vê se cabe realmente essa preocupação, né? Até porque a gente está aqui tentando manter o melhor para todos. Mais uma vez, obrigado. Nós conversamos com a pró-reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Roraima, professora Daniele Rosa, sobre as ações da universidade com foco em gestão de pessoas para evitar o contágio de coronavírus entre os servidores da universidade e também a população em geral. Esta é uma ação do projeto de extensão jornalismo da RTV contra o novo coronavírus. É a universidade, por meio da rádio e da TV universitária, levando informação até você nesse período de pandemia.